Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vou continuar o curso Introdução à Linguagem VBNet. Na videoaula anterior, nós abordamos os conceitos de rotinas, funções, parâmetros, tratamento de exceções, estrutura de decisões, operadores lógicos e a nossa próxima tarefa seria a definição, a introdução do conceito de classes, objetos. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para apresentar dois conceitos muito importantes da linguagem, que são os conceitos das estruturas de repetição e dos arrays. Primeiro eu vou falar das estruturas de repetições. Até o momento, nós estamos realizando e utilizando comandos na linguagem VBNet, aonde estamos executando uma tarefa por vez. Mas e se precisarmos executar mais de uma operação? Como podemos fazer? A linguagem VBNet, ela nos fornece o recurso das estruturas de repetições, aonde nós podemos executar, usando os comandos apropriados, diversas operações, ou uma operação diversas vezes. Eu vou começar a falar do primeiro e do talvez mais utilizado estrutura de repetição usada na linguagem VBNet, que é a instrução for next. Essa instrução ela é utilizada para executar uma instrução ou um número de instruções um determinado número de vezes. Ela tem a seguinte sintaxe. Nós usamos a palavra reservada for, um contador, que é uma variável, o tipo de dado do contador, o início até o fim, aqui na verdade é o to, né? O início, to, até o fim, a palavra reservada é step. Então, for, to e step são palavras reservadas. Statement seriam as instruções, né? Que estaria sendo executadas dentro do meu bloco for next. Então, para mostrar isso na prática, eu vou abrir o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Como você notou, nas videoaulas anteriores eu estava usando o Visual Studio 2008 e agora eu estou usando o Visual Studio 2013. Tá? Para este nível de curso, onde nós estamos vendo os fundamentos da linguagem, qualquer versão do Visual Studio a partir da 2008, tá, pode ser usada para acompanhar essa videoaula. Então eu vou abrir e vou criar um projeto. E para que possamos focar aqui nos nossos conceitos, eu vou criar um projeto usando a linguagem Visual Basic e vai ser um projeto do tipo console. Não vai ser um projeto Windows Forms. Eu não vou ter formulário, eu vou ter uma tela, uma janela do DOS, um console. Então eu não vou ter os controles de formulário. Tá? Eu vou VBNet estruturas de repetição. Você vai ver que aqui eu tenho apresentado o console, né? Que é o módulo. E quando eu executo, ele me abre uma janela do DOS. Então, os comandos que eu uso aqui são comandos para tratar com o console. Então vamos começar com o primeiro exemplo, né? Que eu vou chamar de exemplo 1. Então aqui, o exemplo 1. Eu estou definindo ele como uma chamada de um método, né? No caso aqui, um método que não retorna valor, que é uma private sub. E aqui eu vou usar
o meu laço for next. Então, olhando aqui na sintaxe, eu tenho for, o contador, o tipo de dado, o início e o fim, as instruções. O importante é que eu tenho um continue for, tá? Que transfere o controle para a próxima iteração do laço, e eu tenho um exit for, que faz com que, quando ele for executado, eu saia do laço. Então, geralmente, eu uso uma variável, né? For x igual a 1, to 100, e step 2. Então, a estrutura de repetição está criada. Nessa estrutura eu estou dizendo que eu vou iniciar do 1 e vou contar até 100, indo de 2 em 2. Eu poderia suprimir o passo. Aí ficaria entendido que seria como se eu tivesse declarado assim, step 1. Tá? Step 1 ou nada é a mesma coisa. Então, se eu quiser alguma coisa diferente de 1, eu tenho que definir o passo e o número de vezes que eu quero que o contador incremente. Então, aqui eu vou colocar minhas instruções. Vamos supor que eu queira somar, né, o meu contador ali com 10. Aí eu vou exibir, aqui eu estou usando um comando do console, né, a palavra reservada writeLine, console, que é a classe, e o método writeLine, que vai escrever no console. Então aqui ele vai escrever o valor de x, né? E aqui eu vou tomar eu vou usar uma estrutura de decisão. Vou dar um if, né? Se x for maior que 50, então eu saio do laço, exit for. Então toda vez que eu estou usando um console, eu tenho que usar, vou dar um console, né? Para escrever eu uso writeLine, então vou falar assim, ó, sair do laço for next. E aqui, para que eu consiga visualizar isso no console, eu tenho que dar um ready key aqui, que é como se ficasse esperando que o usuário pressionasse uma tecla. Assim ele pausa e eu consigo visualizar o resultado. Então está aqui o meu primeiro exemplo de um laço for next, né? Onde eu estou, todo o código que está aqui dentro, ele vai repetir o número de vezes que eu defini aqui no meu contador. O contador pode começar do 10, né? Pode começar do 0, eu que defino isso, né? O passo aqui pode ser 2, 1, 5, 10, né? Eu vou colocar 2 aqui, eu vou colocar 3. Então, isso vai ser executado, né? E naturalmente eu tenho uma lógica aqui, que vai verificar que esse número está somado com 10, né? E se esse número for maior que 50, eu vou sair do laço. Então eu vou executar para você ver a cara da aplicação console. Olha ali, ó. Ele já executou, né? Então ele imprimiu 10, né? 0 mais 10 é 10. Depois ele foi de 3, 23, 36, 49, 62. Como o próximo número ele era maior do que 50, então ele saiu do laço. Corre até essa estrutura do for next. Eu posso utilizar um laço dentro de um outro laço. Por exemplo, deixa eu recolher esse exemplo 1 aqui e comentar. E agora eu vou chamar o exemplo 2. E agora eu vou criar um outro método, private sub, que não retorna nenhum valor, exemplo 2. Aqui eu vou fazer assim, ó, for linha as integer. Nota que aqui eu declarei o tipo
do contador, 0 to 3, 0 to 2. E agora, for coluna as integer zero to 2, e aqui eu vou colocar aqui o comando writeLine para escrever no console. Aqui eu vou formatar a saída, então eu vou colocar que eu quero exibir um valor, né? O outro valor, e eu vou exibir aqui a linha e depois a coluna. E naturalmente, se você quiser ver o resultado, tem que dar um console. Se eu não colocar o console read key aqui, ó, olha só o que vai acontecer quando eu executar. Você viu? Ela é muito rápida, ela pisca e eu não consigo visualizar. Então eu vou colocar o console read key, que dá uma pausa. O read key significa que ele está esperando uma intervenção do usuário. Então, na hora que eu executar, olha lá. Está vendo o cursor piscando? Está esperando eu dar o Enter para encerrar. Então, olha aqui, ó, ele imprimiu um laço dentro do outro. Como isso é executado? Ele começa com linha 0, depois vem dentro do segundo laço, que é o for da coluna. Então, aqui dentro ele vai colocar a coluna 0, linha 0, coluna 0. Né? Depois ele vai para o próximo, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 1, coluna 0 e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai executando, né, um laço aninhado. Eu posso ter vários tipos, níveis de laços aninhados aqui, né, de estrutura de repetição aninhada. Mas não é muito recomendável que você faça isso no seu código. Então, esse é um exemplo prático de utilização da estrutura de repetição for next, que você usa essa estrutura quando você sabe o número de vezes que você quer executar uma tarefa. Tá? Você define, eu quero executar isso 10 vezes, usa o for next. Vamos ver agora outra estrutura de repetição, que é a instrução do loop. A instrução do loop, ela repete um bloco de declarações enquanto uma condição booleana for verdadeira, ou até a condição se tornar verdadeira. Certo? Então a sintaxe é do, while ou until, a condição, aí você tem as instruções, você tem o continue do, né, que tem o mesmo papel do continue for, ou seja, ele transfere o controle para a próxima iteração do laço, né, e você tem o exit do, que sai do laço de repetição. Statements aqui são as instruções. Ou você pode usar o do loop da seguinte maneira: ao invés de você definir a condição no início, você define ela no final, usando o while ou until. Então, essa estrutura do loop, você usa ela quando você desejar repetir um conjunto de declarações um número indefinido de vezes enquanto uma condição for satisfeita. Tá? Então, esse laço ele vai ser executado até que essa condição aqui, ó, seja verdadeira. Então, ou definida no início ou no final do loop. Tá? Ou você usa o while ou você usa um until. Então, vamos ver um exemplo. Então, eu vou aqui no Visual Studio, clicar em Add, New Project, e eu vou incluir um outro projeto chamado VBNet do Loop. Então vamos lá, exemplo 1. Note que na submain, que é a rotina principal que é executada quando eu executo o módulo, o console,
eu estou chamando uma função chamada exemplo1. E eu vou criar ela agora, exemplo1. Então aqui eu vou dar um exemplo da estrutura de repetição do loop. É um exemplo bem simples. Então eu vou dar dim x, vou definir uma variável do tipo inteiro e atribuir o valor 0. Aí eu vou dar um do, note que ele já me montou a estrutura, né? Aqui eu vou dar um console, o que eu vou escrever, toda vez que eu vou escrever no console, eu uso writeLine ou write. WriteLine, ele escreve e já vai para a próxima linha. Write, ele continua na mesma linha, tá? Então eu vou usar writeLine. Então aqui eu vou imprimir o valor de x. E eu vou dar um espaço aqui, ó. Ele vai imprimir o valor de x, né? Aqui eu vou incrementar o x de um valor. Note que ao invés disso, eu poderia fazer isso, é uma anotação, né? Que você pode usar. Seria outra anotação. Isso que eu comentei é equivalente a isso, tá? Eu vou deixar assim e vou comentar o que você pode usar. Aí eu vou definir a condição aqui. Quantas vezes ele vai executar? Until até que x for maior que 10. Aqui eu vou dar console wait key, né, para me parar o console. E aqui, antes de executar, como eu tenho dois projetos e eu quero que ele execute esse, eu vou clicar com o botão direito e eu vou definir aqui, ó, set as startup project. Tá? Porque eu tenho dois projetos, eu tenho uma solução, dois projetos. Então, se eu executar a solução, qual projeto ele vai executar? Ele não sabe, então eu tenho que definir que eu quero que ele execute esse projeto, que é o do loop. Então, vamos ver aqui o resultado. Aqui eu estou usando um laço de repetição do loop, né? E onde eu estou verificando a condição no final do laço. Então, esse tipo de estrutura de repetição, ele sempre vai executar isso pelo menos uma vez. Tá? Por quê? Porque ele vai entrar no laço, vai executar e depois ele vai verificar a condição. Então, se você precisar executar um laço, uma estrutura de repetição, ou um laço, pelo menos uma vez, o do loop, ou until ou while, ele é o mais indicado. Então eu vou executar e vamos ver o resultado. Olha lá. Eu comecei do 0, vou incrementando, faça enquanto for maior que 10, né? Enquanto essa condição aqui for verdadeira. Agora, outro exemplo que eu vou fazer, vou comentar aqui, e vou recolher, e eu vou chamar exemplo 2. Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma rotina, né, que não retorna valor, um método. E agora, dim y, as inteiro igual a 1, do while, eu vou definir minha condição menor ou igual a 10. Vou escrever no console, né? Write line, o valor de y, e vou incrementar o y. Aqui eu tenho que dar um console read key. Pronto. Aqui a diferença é que eu estou definindo a condição
no início do laço. Então ele vai verificar, primeira coisa, então esse laço ele pode então não ser executado nenhuma vez, se a condição aqui não for atendida. Lembrando que ele vai executar enquanto isso for verdadeiro, tá? Então deixa eu executar. Ele vai chamar o exemplo 2. Olha lá. Enquanto for menor ou igual a 10, ele executou, né? E exibiu. Então esse é um exemplo do laço do loop, onde eu posso fazer a verificação da condição no início ou no final. Agora, a última estrutura de repetição que eu vou mostrar é a estrutura while, when, while. Essa estrutura ela executa uma série de instruções enquanto uma condição determinada é verdadeira. Então, essa declaração while ela sempre vai verificar a condição antes de iniciar o loop. Tá? Se a condição for false, né, então não vai ser executado nenhuma vez. Então aqui eu tenho o contínuo while, que tem o mesmo papel do contínuo for, e eu tenho o exit while, que tem o mesmo papel do exit for, ou seja, sai do laço e aqui transfere a execução do laço para a próxima iteração. Então deixa eu abrir aqui o meu projeto, né? E eu vou incluir a minha solução, né? E eu vou incluir um outro projeto. Então no menu File, Add, New Project, do tipo console, e aqui VBNet while, que é o laço while. Aqui eu vou dar um exemplo 1. Estou chamando o método, né? Então eu tenho que criar esse método agora. Din as integer. Nota que eu estou mudando sempre o nome da variável que eu estou usando como contador do meu laço, né? Então vamos lá. While a menor ou igual a 100. Enquanto isso for verdadeiro, ele vai executar, né? 100 vai ser muito grande, menor ou igual a 10. Então eu vou console write line, e aqui o número de vezes que ele vai executar, né? A igual a mais 1. Vai incrementar. E aqui eu vou dar um console read key. Essa estrutura é parecida com o do loop quando você usa o while, né, no início. Então, como eu incluí um outro projeto, eu vou definir esse projeto como um projeto que vai ser executado, né? Então, aqui é uma estrutura de repetição while, when, while, aonde a condição é definida no início. Se essa condição for falsa, isso nunca vai ser executado, né? Então, a condição que ele está testando, que ele vai fazer, vai executar a instrução enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto A for menor ou igual a 10, ele vai executar. Então vamos ver o resultado. Olha lá. Quando o contador chegou a 11, ele não executou o laço. Certo? Então essa é mais uma estrutura de repetição que você pode utilizar quando quiser executar uma tarefa várias vezes. Aqui, nessa estrutura, é bom chamar a atenção para você não cometer o erro de cair no laço infinito. Laço infinito. O que é o laço infinito? É quando você define laço infinito. Quando você define uma condição, por exemplo, i as integer igual
a 0. While i menor que 100. Aí você faz assim, ó, console writeLine i console. O que tem de errado nesse código? Eu tenho aqui uma estrutura de repetição while, aonde eu estou definindo uma condição que isso vai ser executado enquanto i for menor que 100. I está definido como 0. 0 é menor que 100. Então isso aqui vai ser verdade. Quando? Sempre. Então isso aqui vai ser um laço infinito. Por quê? Porque aqui dentro do laço eu não fiz nenhuma verificação e não estou dando nenhuma condição para que eu possa escapar desse laço. Eu teria que fazer assim, ó, if i maior que 10, existe while, tá? Sem isso, sem essa condição aqui, eu tenho um loop infinito, tá? Isso ele vai imprimir aqui no console indefinidas vezes. Eu não vou conseguir parar a minha aplicação, tá? Até ocorrer um estouro aqui de pilha, né? Então, com a condição, eu consigo sair. Aí eu faço uma verificação. Se i for maior que 10, ele vai sair do laço. Só que eu tenho que fazer uma outra coisa, né? Eu tenho que incrementar o contador. Eu incremento e verifico. Se eu esquecer de fazer isso, também não vai adiantar nada, tá? Se eu coloquei a condição, mas a minha variável ela vai ter sempre um valor definido como 0 sempre. Então eu vou continuar estando com esse bloco de instruções sendo executado indefinidamente. Ele vai imprimir, vai verificar, não é, ele vai imprimir, vai imprimir, vai imprimir. Então esse é o laço infinito, tá? Bom, o próximo conceito muito importante que eu quero abordar agora são os arrays. Então, os arrays. O que são arrays? Nós já vimos em videoaulas anteriores o conceito de variável. Variável é uma referência aonde eu armazeno um valor, né, que eu quero usar no meu programa. Então, até o momento, quando eu faço uma declaração, deixa eu fechar esse projeto e abrir criar um outro projeto aqui do tipo console application. Chamado arrays. Então, até o momento, quando eu faço a declaração, nós vimos que quando eu declaro uma variável, por exemplo, din x as íntegra igual a 0. Aqui eu declarei uma variável com o nome x, que essa variável, como eu até usei uma analogia, né? Como se ela fosse uma caixa lá na memória do computador, aonde eu estou guardando o valor 0. Então, ele vai numa posição de memória lá, atribui esse valor de x para ele saber aonde que está a variável e atribui a essa variável o valor x. Tá? Então, eu faço isso com números, faço isso com alfa-caracteres, né? com strings. Embora haja uma pequena diferença como o computador trate uma variável inteira ou uma variável string, nós podemos dizer que essas variáveis elas têm alocações na memória e elas estão recebendo um valor. Como que eu faço se eu quiser guardar mais de um valor numa variável? É possível isso? Sim, eu uso arrays. Então, a definição de arrays é que um array é um conjunto de elementos de um mesmo tipo de dados, aonde cada elemento do conjunto é acessado pela sua posição.
no array. E essa posição é dada através de um índice, que é uma sequência de números inteiros. Você já vai entender isso em breve. Um array de uma dimensão é também conhecido como vetor, e um array de mais de uma dimensão é conhecido como matriz. Nessa aula nós vamos trabalhar com um array de uma dimensão só. Tá? Então, de forma geral, o array é uma estrutura de dados que contém uma série de dados ordenados chamados elementos. Né? Cada elemento ele possui um número relacionado que é utilizado como índice do array. Então vamos lá. Eu vou usar array pela primeira vez aqui. Ó. Então vamos supor que eu queira definir um array onde eu vou guardar mais de um número. Né? Então, por exemplo, aqui um array chamado números. Quando eu faço assim, ó, eu defini de números, eu defini um array. Qual é a diferença? A diferença é que o array, ele pode ser uma das representações, uma das declarações dele, eu defino um número, o nome da variável que vai representar o array e a quantidade de elementos que eu posso guardar no array. Tá? Então, na linguagem VBNet, cada array ele é representado por um índice, que é um número que identifica o primeiro, o segundo, o terceiro, e o primeiro elemento sempre tem o índice 0. Então, quando eu defino um array com o nome números e o número 2, eu estou querendo dizer que eu tenho o array 0, é número, né? O array 1 e o array 2. Então eu tenho, na verdade, 3 elementos no array quando eu defino ele com o número que define a quantidade de elementos é sempre n mais 1, porque o primeiro array é sempre número 0, índice 0. Então, número 0 é o primeiro elemento. Tá? Números com índice 1 é o segundo elemento. Eu posso declarar arrays na linguagem VBNet de mais de uma forma. Eu posso declarar assim, ó, vetor é o nome do array, né? As integer. Aí eu posso usar a palavra new integer e a quantidade de elementos. Opa, aqui é unidimensional. Não, aqui eu estou cometendo um erro. É dim vetor as integer. Eu posso já atribuir os 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um vetor chamado, um array chamado vetor, aonde ele possui esses 5 elementos. E ele é um array de inteiros. Né? Um array de strings. Então vou pôr aqui, vamos supor que eu queira trabalhar com o nome de times de futebol. Nome de países, tá? Brasil, Peru, Argentina. Então aqui eu declarei
um array de inteiros, chamado vetor, que possui 5 elementos. Então, dentro desse array, eu tenho 5 elementos. E dentro desse outro array chamado nomes, que guarda strings, eu tenho 3 elementos. O primeiro, se eu quiser exibir o primeiro, eu faço assim, ó, console, eu vou mandar ele imprimir o primeiro array, que vai ser nomes 0. Depois eu vou mandar imprimir o segundo, depois eu vou mandar imprimir o terceiro. Então note que o primeiro tem índice 0, vai ser Brasil, o segundo tem índice 1, vai ser o Peru, e o terceiro tem índice 2, vai ser a Argentina. Tá? Vou colocar um console read aqui. E vou executar. Olha lá, Brasil. Deixa eu mostrar o código para você aqui. Brasil, nome 0. Então, a vantagem do array é que eu não me preocupo, né? Eu uso sempre o mesmo nome, só altero o índice. Então, sempre começando com 0, que é o primeiro elemento, e assim sucessivamente. Então, a quantidade, se você definir um array dessa maneira, então, a quantidade de elementos vai ser sempre o número que você definiu o array mais 1, porque nós dizemos que no VBNet um array é base 0. Bom, você já deu para perceber a importância dos arrays, né? Então, a utilização dos arrays é muito importante e ele facilita muito o trabalho de programação. Usando o array, nós podemos facilmente armazenar e exibir dados em tabelas usando o laço forNext. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, eu vou definir um array chamado países, tá? Aqui está estado, mas eu vou definir como países. E olha só onde eu posso usar o laço forNext. Ao invés de eu escrever um por um, eu posso fazer assim, ó. For i igual a 0, to 2. Aí eu vou até copiar e colar a linha, ó. E aqui, ao invés do 0, eu coloco o índice, né? Bom, agora eu vou comentar esse código porque ele é equivalente aqui, ó. Então, essas 3 linhas de código aqui viraram essas 3 linhas, mas é porque aqui, e se eu tivesse 500 elementos no array, né? Ia continuar com essas 3 linhas, né? Então eu vou executar para mostrar que isso é equivalente a isso. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está usando o laço forNext, que executa um número, executa uma instrução, um número determinado de vezes. Aqui eu vou começar do 0, depois vou para o 1, para o 2. Né? Então, como o meu array tem 3 elementos, o resultado vai ser o mesmo obtido, né, com essa sintaxe. Agora, se eu errar o índice, olha só o que vai ocorrer. Eu estou mandando ele executar de 0 a 3 e eu só tenho 3 elementos. Então ele vai tentar ir além da Argentina. Quando isso ocorre, olha só. O índice estava fora dos limites da matriz. Exatamente, está fora mesmo, tá? Então, realmente, isso é um erro que ocorre quando você tenta exceder o número de elementos. Tá? Então, os arrays, eles têm essa importância. Eles permitem que você trabalhe com uma quantidade de dados de uma maneira mais otimizada, tanto em memória, porque quando você declara um array, você está trabalhando com ele na memória. Tá? Então, quando um array é declarado, ele é alocado um espaço de armazenamento na memória e os elementos são iniciados. Elementos numéricos eles são sempre iniciados para 0, tá? Enquanto eu não definir o valor.
e um elemento um array com elementos string são iniciados para uma string vazia. Então, quando eu defino aqui, ó, din, nomes aqui, ó, não preciso nem definir aqui, nomes 25 as string, eu estou definindo um array do tipo string com 26 elementos. Por que 26? Porque vai de 0 a 25, então são 26. Da mesma forma, private quantidade 10 as integer, eu estou definindo um array do tipo inteiro, né, com 11 elementos, porque vai do 0 a 10. E eu posso declarar arrays também dessa forma, né? Quando eu declaro assim, depois eu tenho que fazer o que eu fiz aqui, né? Vir um a um e atribuir os valores, ó, né? E a outra declaração eu faço a atribuição direta. Aqui primeiro eu declaro e depois atribuo. Só que aí eu tenho que a cada índice atribuir o seu valor correspondente. E tomar cuidado com o índice que eu estiver usando, né? Se eu usar um índice que não existe, se eu colocar aqui, por exemplo, 5, isso aqui não existe, né? Mas ele não reclamou. Mas quando você executar, ele vai reclamar. O compilador vai dar um erro dizendo que você excedeu a quantidade, né, do definido do array, porque ele só tem 3 elementos. Tá? Então, essa forma de declaração são as mais utilizadas, né? Essa e essa. E agora, para mostrar um exemplo bem prático disso, eu vou incluir um novo projeto aqui, só que eu vou incluir um projeto em Windows Forms, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui exemplos. Aqui eu vou dar 2 exemplos, um usando o laço forNext, né? E outro usando os arrays. Então eu vou começar definindo aqui no meu formulário uma cor de fundo mais contrastante. Então, no primeiro exemplo, eu vou mostrar como usar o laço forNext para criar uma tabuada de um número. Então, eu vou precisar da toolbox, né? E eu vou precisar do quê? Vou precisar de uma label, de um text box e de Ubuntu. Na label aqui, eu vou dar um F4 e vou colocar aqui, ó, informe um número. E aqui eu vou dar um F4. Opa. Calcular tabuada. Aqui no text box eu vou dar um F4 e aqui eu vou deixar aqui um valor fixo, que é a tabuada do 1, que seria o padrão. Então, como você já sabe, eu tenho aqui 3 controles de formulário, um label, um text box e um button. Tá? O button, ele possui um evento que eu vou usar. Quando o usuário clicar nesse button, eu quero que um código seja executado. Então, para isso, né, eu clico 2 vezes nele e vai me abrir aqui, ó, o evento click. E aqui eu vou colocar meu código. Esse código vai fazer o seguinte. Eu vou definir um número, as string, né? String empty. Aí eu vou usar um laço forNext, for i as integer igual a 0 to 10. A tabuada eu posso fazer ela com qualquer número, eu vou fazer de 1 a 10. Então o meu contador aqui, ele vai de 0 a 10. Então na verdade, né, eu vou colocar de 1 a 10. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Não, peraí. Vamos mudar o nome da variável, vou chamar de tabuada. Uma variável chamada tabuada. Então tabuada, ela vai ser o quê?
ela vai receber um valor e vai armazenar, né? E aqui eu vou exibir o quê? O valor de I, eu estou concatenando. Esse símbolo aqui, ó, E comercial, ele concatena, ele vai somar isso mais, né? Isso mais, aí eu vou colocar um sinal de, como se fosse vezes, né? Então, vai começar com o número 1. Vai começar com... Ó, a tabuada, ela está iniciada com vazio. Então, vai ser 1 vezes o quê? O número que eu informar ali no text box, né? Text box, 1 text. E aí eu vou exibir o quê? Exibir o resultado. E qual que é o resultado? Eu tenho que colocar um sinal de igual, né? E comercial, o valor e o operador de multiplicação, que é o asterisco, vezes o número, né? Text box. E aqui eu vou usar o VB, ele tem um caractere especial que é VB New Line, que ele vai dar uma nova linha, né? É como se ele estivesse passando para a próxima linha. E depois o que eu vou fazer? Eu vou exibir, eu vou usar a classe MessageBox e vou exibir o que ele montou nessa string aqui, ó. Então, ó, MessageStyle, MessageBox, né? Style vai ser uma information e aqui eu vou exibir uma tabuada. Olha o código completo aqui. Então, quando o usuário clicar naquele botão, ele vai executar um laço for next, isso 10 vezes. Então, ele vai ser 1 vezes, se eu digitar 7 igual 1 vezes 7. Aqui ele vai colocar o resultado. E assim ele vai fazer 10 vezes, né? Então, eu vou executar. Deixa eu vir aqui, antes de mandar executar. Como eu tenho mais de um projeto, né? Eu tenho que clicar sobre ele e mandar executar esse projeto. Então, eu vou dar Start. Opa, está falando que tem um erro. Aqui ele está dando um probleminha no... Deixa eu parar. Aqui ele está me dando um erro. O meu antivírus está bloqueando o meu EZ gerado aqui por esse programa aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou excluir esse exemplo EZ do meu debug para poder continuar a videoaula. Não tem nenhum erro aqui, tá? É apenas uma intervenção do meu antivírus. Pronto, eu já corrigi. Vou dar um build de novo, que agora você vai ver que o EZ vai ser gerado, né, com sucesso. Então vamos executar. Está aqui o meu formulário e eu vou digitar um número, eu vou colocar o 8. Então o que ele vai fazer? Nesse código ele vai executar o laço for next de 1 a 10. Então ele vai executar 10 vezes o que está aqui. E o que está aqui? Ele vai pegar o i, vai começar com 1, vai colocar o sinal de como se fosse os vezes. O número que eu digitei aqui, o text box, text vai ser 8. Aí ele vai fazer 1 vezes 8, vai dar 8. E vai assim montar a tabuada. Olha lá. Ó, 1 vezes 8 e assim por diante. Se eu digitar aqui 12, ele vai fazer a tabuada do 12, tá vendo? Se eu colocar aqui 78, eu vou fazer a tabuada do 78 e assim por diante. Esse é um exemplo, né, de utilização da estrutura de repetição, né, usando o laço for next, onde eu estou executando a operação um determinado número de vezes. Agora eu vou mostrar um exemplo para
os arrays. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na Toolbox. Eu vou precisar de um text box. Só que esse text box, eu vou definir uma propriedade que ele tem, muito interessante, que é a propriedade multiline. Aí eu consigo exibir mais de um item no text box. Tá? Eu tenho outros controles que eu posso fazer isso. Tá? Mas o text box também é muito interessante. Eu vou colocar um botão aqui. Né? Aqui eu vou dar um exemplo. Usando arrays. Nesse botão aqui. Então, aqui eu vou definir a propriedade text dele. Txt array. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um array txt de cidades, né? Então aqui no evento click eu vou clicar o número de vezes aqui, né? E antes de terminar, eu gostaria de mostrar e falar mais uma coisa importante, que eu posso percorrer um array usando o forNext e usando o forEach também. E o forEach ele tem uma vantagem, né? Ao invés de usar o forNext, eu posso usar o forEach next. A vantagem de usar o forEach next é que você não precisa manipular o índice do array, tá? Ou seja, o forEach next ele é similar ao forNext, só que ele executa um bloco de declaração para cada elemento. A sintaxe dela é a seguinte, ó, forEach, o elemento, a palavra reservada in e o meu array. E aqui o bloco que eu quero executar. Eu vou mostrar isso aqui nesse exemplo aqui. Eu vou usar o forEach para percorrer um array. Então, eu vou definir um array aqui, ó. Então, din cidades, né? As string igual. Vou definir aqui, ó. Santos. Vamos colocar aqui Americanas. Vamos colocar aqui Catanduva. Vamos colocar aqui São Paulo. Vou colocar aqui Rio de Janeiro e mais uma, né? Vou colocar aqui Brasil. Está aqui o meu array de cidades. Agora eu vou percorrer esse array e vou exibir ele aqui. Cada elemento desse array aqui eu vou exibir aqui no meu text box. Então vamos lá. Eu vou usar o forEach. Então ó, a sintaxe é eu dou forEach aqui. Each. Aí eu tenho que definir um elemento, aqui é uma variável, né? Aqui eu posso colocar ó, cidade em cidades. Tá? Então eu tenho um elemento cidade, que é do tipo string, que cada elemento de cidade ele vai estar aqui no meu array cidades. E o que eu vou fazer? Eu vou exibir ele no txt cidades text. Vou concatenar aqui, né? E aqui o que eu vou fazer? Cidade. Vou exibir o elemento e vou exibir aqui o VB newline, né? Para dar uma... Pronto. Só isso. Viu como a sintaxe do forEach ele é mais elegante que o forNext? Tá? Então, lembrando, a sintaxe do forEach, você define forEach, o elemento, né? Aqui, o elemento pode ser qualquer nome. Vou colocar aqui, ó, abobrinha. Só que aqui eu tenho que trabalhar com abobrinha. Né? Porque abobrinha significa cada um desses elementos. Ó, ele identifica, ele sabe que a abobrinha é do tipo string. Porque você está falando para ele que a abobrinha está no array cidades, que é
um array de string. Então, eu vou executar. Vou clicar no botão. Olha lá. Cada uma das cidades. Notou que aqui eu não tive que me preocupar aqui com o índice. Aqui eu posso cometer um erro, né, de índice no array. Aqui não, por exemplo, o meu array aqui, eu não me preocupei com o tamanho dele, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Se eu fosse usar um for next, eu teria que fazer assim, ó. For x igual a 0, né, to 5. Eu teria que me preocupar com isso. Porque se eu colocasse to 6 aqui, ó, né, aí eu vou exibir ele lá no txt cidades, eu teria que fazer assim, ó. Txt cidade, text. Esse mais aqui, mesma coisa que eu fiz, fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? A mesma sintaxe. Aí eu vou concatenar, né, com o array que eu quero exibir. É cidades e aqui o índice. Tá? Essa declaração, aqui o correto seria 5, né? Note que aqui eu não tive que me preocupar com o tamanho. Aqui ele pode ter 100, 200, 300 elementos. Tá? Essa declaração aqui, como é dita aqui, né? Ele executa um bloco de declaração para cada elemento, né? Ao invés de especificar um número de vezes. Aqui eu tenho que definir no for next, eu tenho que definir quantos elementos ele tem. Porque se eu colocar aqui, ó, eu vou comentar esse código aqui e vou executar esse para você ver que ele é equivalente. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Opa, só não colocou aqui esqueci do new line, VB new line, né? Você vai ver que ele é equivalente, ó. Equivalente. Agora vamos supor que eu erre aqui, coloque 6. Tá? Então, eu que estou tendo que me gerenciar a quantidade de elementos do array. Quando eu executar, o índice está fora dos limites do array, está correto. Agora, note que com for each, eu não tenho essa preocupação. Né? Com for each, basta eu definir a minha variável que eu quero usar, né? Sendo do tipo do meu array, e pronto. Tá? Então, o for each ele é indicado para percorrer arrays. Correto? Então, com esses conceitos muito importantes da linguagem VBNet, você tem, né, agora mais conhecimentos para poder tratar, né, os tipos de problemas que a linguagem se propõe a solucionar. Você já sabe usar a estrutura de repetições, você sabe já utilizar definir arrays, onde você pode armazenar mais de uma variável, né, num único local de memória, com um único nome, né, e também você sabe como percorrer e extrair cada elemento desse array usando a estrutura de repetição for next ou for each. Você pode usar a estrutura do while ou while para percorrer um array? Pode. Só que aí você vai ter mais trabalho porque você vai ter que sempre verificar a condição ali, né, que você tem que definir nessas estruturas de repetição. Então, com isso, eu já posso continuar na próxima videoaula a falar de classes, né, e objetos e dos recursos da orientação a objeto na linguagem VBNet. Até a próxima videoaula.